Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família. Queridos, estaremos fazendo aqui um vídeo hoje falando acerca, bem objetivamente, da parábola, entre aspas, por assim dizer, do rico e do Lázaro, ok? Antes de falarmos acerca, de lermos o texto e falarmos acerca objetivamente desta passagem, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal. Graças a Deus estamos aí com 924 inscritos. Algumas pessoas atenderam o nosso chamado e se inscreveram, E faça isso, se inscreva, não custa nada, é grátis. E ao se inscrever, curta, comente positivamente, tá? Porque eu sempre digo, comentários negativos nós já estamos fartos dos mesmos no mundo, tá? E compartilhe os 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar, ok? Comigo está aqui comigo hoje, tendo a honra de estar na minha gravação aqui, a minha esposa Gisela. É uma bênção de Deus na minha vida e uma honra tê-la aqui comigo na minha gravação. Irmãos, vou ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. A epígrafe diz: o rico e Lázaro. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos fazer aqui uma exegese rápida, desse texto. Primeiro, algumas pessoas dizem que isso daqui é uma parábola, Ok. Se for uma parábola, é uma parábola mais diferente de Jesus, de todas elas. Porque todas as parábolas de Jesus, ele sempre usa assim a seguinte expressão: havia um homem, havia uma mulher, havia um campo, havia uma vinha, e por aí vai. Sempre Jesus usava coisas do cotidiano agrícola ou do cotidiano doméstico para expressar uma realidade viva, uma realidade não fictícia, mas uma realidade mesmo. Então, em nada anula que isso aqui for uma parábola, porque está nos passando grandes e valiosos conceitos dentro da mesma. Então, é uma parábola diferente, porque aqui é citado o nome do rico, Lázaro, o nome do mendigo, chamado Lázaro. O nome do rico alguns dizem, baseado na palavra latina divis, Divis, em latim, quer dizer rico. Então, alguns dizem que o nome dele era esse. Mas isso é apenas uma especulação. O nome dele não é revelado aqui. Alguns dizem até que esse rico, é o jovem rico que esteve uma certa vez com Jesus e, ao interpelar como herdar a vida eterna e etc., vocês conhecem a passagem, ele então se tornou esse rico aqui, que veio a perecer na riqueza, não largou. Jesus falou: vende tudo que tu tens e me segue.
e dá tudo que tu tem aos pobres. E ele foi embora muito triste, diz o texto. Então alguns especulam que possa ser esse rico, aqui retratado, que outrora era o jovem rico. Mas essa história também era uma história bem conhecida, porque, não sei se vocês sabem, mas no período intertestamental, no período entre Malaquias e Mateus, são chamados 400 anos do silêncio profético, houve muitas histórias que circulavam acerca da vida futura, ou seja, da vida que iria ter-se após a morte. Inclusive os egípcios, eles têm até o próprio livro dos mortos, no qual tem rituais ali, ensina-se muitos rituais acerca de consultar mortos. Deus, ele inclusive condena a necromancia, ou seja, vem da palavra necros, e mancia, quer dizer uma adivinhação por meio dos mortos. Então, queridos, nós vemos aqui nessa passagem do rico e Lázaro o seguinte: nós vemos um homem rico. A riqueza não é o problema aqui. A riqueza aqui não tem nenhum problema, porque você pode pensar, caramba, eu sou da igreja e sou rico. Mas se você é piedoso, não tema, Deus é contigo. Se você usa a tua riqueza e a riqueza não te usa, então você é bem-aventurado, porque você está abençoando pessoas, abençoando vidas com as posses que Deus te deu, ok? Então se despreocupe disso daí. Não é o fato do homem ser rico que trouxe tudo isso que está aqui no texto para ele, mas o fato dele ser um rico. E há um termo aqui que chama atenção, que diz que ele se vestia de linho fino e de púrpura. Essas vestes eram vestes reais, eram vestes de pessoas ricas da realeza. Costumeiramente as pessoas da realeza que costumavam se vestir desta forma, e não pessoas simples, mostrando aqui o homem era riquíssimo. E uma coisa que chama atenção é que ele vivia no luxo todos os dias. Essa versão que estou usando aqui é a NVI, tá? É uma boa versão, bem contextualizada com a nossa linguagem, e isso faz com que facilite-se a leitura do texto. Não quis usar a Almeida, né? Revista e Corrigido, ou a Almeida Revista Atualizada, que também é uma ótima versão. Principalmente a NAA, Nova Almeida Atualizada. Procure adquirir, que é muito boa. Então, queridos, mostra que esse homem rico, ele vivia no luxo constantemente. Não se diz aqui que ele era um homem religioso, não se diz aqui que ele guardava o Shabat, não se diz aqui que ele guardava o Pessa, não se diz aqui que ele guardava Sucote, nenhuma das festas bíblicas ele dava Purim, nenhuma delas. Ele vivia todo dia em função do prazer. E é isso que a raça humana está fazendo hoje. A raça humana está vivendo em função do seu ego, do seu prazer, das coisas que satisfazem a sua carne, da luxúria. E a Bíblia chama isso de concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela é derivada de uma palavra grega chamada epitúmia. E essa palavra epitúmia, ela quer dizer literalmente grandes desejos, desejos insaciáveis que a carne humana tem e que o homem cada dia mais quer satisfazer esses desejos. Então esse rico era um rico concupiscente. Ele vivia na concupiscência da carne, conforme diz lá a primeira carta de João, não é? Que adverte sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse homem tinha tudo isso aglutinado nele. Então esse homem morre, diz a Bíblia que ele é sepultado. Em contrapartida, havia um homem chamado Lázaro na porta desse homem. O nome Lázaro, ele é de origem grega, né? E o nome Lázaro, nós encontramos ele da seguinte forma: Eleazaros, do grego. Essa palavra Eleazaros significa Deus é um socorro, ou Deus ajuda. Deus ajuda. Esse homem era um homem que tinha esse nome caracterizado, né? Os nomes bíblicos, todos eles têm um significado. Procure estudar isso, que vai te enriquecer muito o teu conhecimento. Então diz que esse homem era coberto de chagas. Nós temos aqui um termo para falar desse coberto de chagas, que é um termo, é um rapax legúmeno, tá? É um termo que só aparece aqui praticamente de uma forma desdobrada, né? Mas vem de uma raiz, né? Que João vai usar depois só no Apocalipse. Lá no capítulo de número 16, versículo 2, nós temos o termo elkos, que está exatamente no substantivo correlato a elkômenos. Elkômenos
Eukômenos, ele é, na verdade, um nominativo masculino no singular particípio perfeito do passivo. Essa é a sintaxe dessa palavra coberto de chagas, que era uma palavra de origem medicinal. Era uma palavra de origem médica. E inclusive só é usada aqui, nesse texto, falando da situação de Lázaro. Ritualmente, Lázaro era um homem puro, que ele não podia tocar nas pessoas, segundo está escrito lá na lei de Moisés, na Torá de Moshe, né? Então mostra que ele era impuro, que ele era coberto de chagas. Diz a Bíblia que o rico morre e é sepultado. E deve ter tido um baita de um sepultamento. Deve ter tido aquele sepultamento em que as pessoas devem ter falado coisas maravilhosas, principalmente os seus conservos e os seus convivas, os que conviviam com ele, né? E que desfrutavam das maravilhas do dinheiro daquele homem, das riquezas daquele homem. Devem ter falado coisas lindas sobre ele. Mas a realidade que se mostra após esse homem concupiscente, não por ele ser rico, esse homem vaidoso, se vestia vaidosamente, e Lázaro queria apenas comer migalhas da mesa dele, e nem isso ele conseguia. Mas os cães é que vinham lá consolá-lo, podemos dizer assim. E há na Bíblia uma teologia, né? Nós vemos lá o burro falando com Balaão, né? A mula falando com Balaão. Nós vemos Jesus quando vem na segunda vinda em glória, lá no Apocalipse capítulo 19, vem montado num cavalo branco e segue a ele pessoas montadas em cavalos brancos. Então, a Bíblia sempre destaca essa teologia, destacando a importância dos animais, do reino animal. É muito interessante isso, já que a Bíblia lá em Romanos, ela diz que a própria criação geme, mas está esperando a manifestação dos filhos de Deus para ela ser também resgatada. Ou seja, tudo que está acontecendo com a terra, no céu, no ar, né, no caso, né, no ar, na terra e no mar, toda essa maldade que o homem está fazendo com o meio ambiente, Deus vai reparar toda essa maldade do homem e vai restaurar tudo aqui na terra. Na verdade, haverão novos céus e nova terra. A terra não vai deixar de existir e não vamos viver só num plano celeste apenas. Viveremos também num plano terrenal. Então, queridos, continuando aqui a exegese da parábola do rico Lázaro, vemos aqui que esse homem morre e ele se encontra então num lugar de tormento. Alguns dizem que esta parábola é uma referência aos saduceus. É uma referência aos saduceus, que era uma classe riquíssima e que era uma classe dominante, que não acreditava em anjos, não acreditava em espírito, não acreditava em ressurreição. Nada disso eles acreditavam. Mas era uma classe dominante ali na Jerusalém, daqueles dias de Jesus, né? Então, queridos, alguns dizem que isso aí Jesus está falando acerca dos saduceus. É uma palavra contra os saduceus, ao passo que Lázaro representa aquele judaísmo mais pobre, ou aquelas pessoas mais humildes, piedosas, porém humildes, religiosas, mas porém piedosas. É uma boa aplicação, não posso negar que sim, mas eu acredito, particularmente, eu sou imortalista, né? Todos sabem disso. Eu acredito que nós não somos apenas isso que nós podemos ver aqui, ou tocar, ou pegar, né? Eu não acredito só na matéria. Eu não acredito que a vida é consistente de matéria, que senão estaria compatibilizado no meu viés, tá? Não estou com isso querendo te insultar ou querendo jogar piada, né? Todos sabem que eu sou imortalista, eu acredito que há algo além da vida, tá? E esta passagem, a Bíblia é muito silenciosa acerca de vida após a morte, irmãos. É uma grande realidade. A Bíblia não tem alguma coisa que eu possa ler e conclusivamente dizer, não, tem vida após a morte, porque a Bíblia diz que tem. Não tem esse texto, não existe isso, tá? O que existe é uma esperança de que haja uma vida após a morte. E que essa vida após a morte seja uma vida tal qual descrita nesse texto aqui. Para aqueles que cometeram injustiças, tem pessoas que fazem crimes, cometem crimes, que esses crimes não são decifrados. Tem até uma série muito interessante chamada A Lei e a Ordem, que nesta série, e tem uma outra série que fala de crimes que passaram-se em 20, 30 anos atrás, chamada Arquivo Morto, e que pessoas que não foram descobertos o crime dessas pessoas, mas diante da justiça de Deus não vai passar, né, Gisela? Não vai passar. A justiça de Deus não vai permitir que isso ocorra.
crimes perfeitos não existem, porque se passar pela justiça da terra, não passará pela justiça de Deus. E eu vejo isso nessa parábola, né? Ou nessa história do rico e Lázaro. Aquele homem, com as suas riquezas, com a sua concupiscência, não escapou da justiça de Deus. E ele foi parar num lugar que é chamado de Hades, muito bem traduzido aqui na NVI, porque não está na Bíblia a palavra inferno. A palavra inferno é a palavra de origem latina, que é a palavra inferno, do latim, ou infernos, no latim, né? É descensus ad infernus. Inclusive tem uma prédica do Didaquê, né? Que é o ensinamento dos 12 apóstolos, que é um livro já depois da era apostólica, né? Mas um livro muito importante, por sinal, o Didaquê, que o Didaquê ele diz descensus ad infernus, para falar da descida de Jesus ao inferno, ou aos infernos, porque acreditava-se que havia compartimentos no inferno, algo que o Novo Testamento não dá respaldo, né? Para dizer isso, que há compartimentos lá no inferno ou no Hades, né? Bom, mas deixando isso de lado, continuemos aqui para que encerremos já já o vídeo, para que não fique tão longo. A verdade é que esse homem estava numa situação muito difícil e ele não perde o seu ímpeto arrogante em querer dar ordens a Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro... Ele via Lázaro ainda como alguém que poderia ser útil a ele, mas quando Lázaro estava na porta dele, ele não ligava. Isso mostra o quê? Falta de empatia, falta de solidariedade humana daquele homem. Ele, quando Lázaro estava lá, a Bíblia faz questão de dizer, né, que Lázaro era consolado só pelos cães. Os cães é que vinham lamber as chagas, mas aquele homem jamais se voltava para ajudar Lázaro, de maneira nenhuma. Aí ele agora vê Lázaro como um meio de querer aliviar. Veja que o egocentrismo daquele homem ainda estava nele. Manda Lázaro trazer água para aliviar, pelo menos uma gota aqui para me trazer alívio, porque eu estou atormentado. Ele estava atormentado. Essa questão das chamas, do tormento, né? Das chamas, que é o puros, né? No grego, né? Chamas, puros, né? Puros. Essa questão é uma questão assim um pouco delicada e bem extensiva. E eu não vou falar isso aqui agora, mas o homem estava atormentado e Lázaro estava no seio de Abraão, que diga-se era um conceito bem comum na época de Jesus. O seio de Abraão era, inclusive no Talmud, no Sinedrim, né? No Sanedrim, melhor dizendo, né? No Sanedrim vem dizendo acerca do Talmud, a literatura talmúdica, ela fala do seio de Abraão como lugar de conforto, de consolo para aqueles que eram justos e que partiam desta vida para a eternidade. Então eles diziam que havia esse seio de Abraão. E Jesus ele falou para uma plateia que com certeza essa plateia sabia perfeitamente o que Jesus estava falando. Quando ele fala de Hades, quando ele fala de seio de Abraão, né? A plateia que ele estava dirigindo-se à palavra sabia perfeitamente do significado destas coisas. Com certeza, né, Gisela? Minha esposa está até concordando aqui. Ele não estava falando assim em termos apocalípticos, uma linguagem apocalíptica. Muito bem. O homem, então, ele fala para Abraão que ele tem 5 irmãos. Aí foi a primeira vez que aquele homem teve um sentimento de altruísmo, né? Ele pensou nos irmãos dele. Ele falou: pai Abraão, não quero que meus irmãos venham para cá. Que alguém possa ressuscitar dos mortos e ir até os meus irmãos. Abraão dá uma resposta cabal. Eles têm lá a lei e os profetas, que era a Bíblia da época de Jesus, que era o Tanar, que é os Neviins, né? Os Vequetuvins, e a Torá. A Torá, os Neviins, né? Neviins são os profetas, Torá a lei, né? O ensino, Torá quer dizer ensino, né? Torá, Neviim, e os Vequetuvins, que eram os escritos. Então, Abraão diz, eles têm a lei e os profetas, que sigam. Em outras palavras, se você não crer na palavra de Deus, se você não crer no que está revelado aqui, não há salvação. Não há, infelizmente. É duro dizer isso? É, mas é a mais pura realidade. E eu não posso obliterar, nem tampouco posso esquecer-me ou olvidar-me de dizer isso. Se não houver a palavra de Deus, e se as pessoas não crerem na palavra de Deus, não há salvação. Não há. E a palavra de Deus ela vai apontar para Cristo, que é a palavra de Deus viva, que se encarnou, que andou entre nós, que tabernaculou entre nós, que viveu entre nós,
que pisou no barro que nós pisamos, que chorou as lágrimas que nós choramos, que sentiu as dores que nós sentimos, as necessidades que nós sentimos. A Bíblia diz que ele passou os dias dele aqui com choros e lágrimas, e em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, porque ele seria o nosso sacrifício perfeito para nos levar a Deus. Então, queridos, aí por último, para nós encerrarmos, eu não estou fazendo uma exegese plena, completa, porque senão o vídeo ficaria em uns 40, 50 minutos, tá? Eu estou correndo e sendo objetivo. Então, para encerrar, o rico faz uma proposta, tá? Pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos, meus irmãos, eles lá, as pessoas vão acreditar que existe esse lugar, que existe essa realidade pós-morte. Vejam bem, alguns viram Lázaro, no capítulo 11 de João, vai nos dizer isso. Alguns viram Lázaro